Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o repertório sociocultural na redação do Enem. Esse repertório sociocultural, como eu já expliquei aí um pouquinho para vocês nos outros vídeos, ele é composto por todo o nosso conhecimento que seja externo aos textos motivadores da prova de redação. Como assim? Tudo aquilo que a gente aprende na escola ao longo dos anos de todas as áreas do conhecimento, seja a física, filosofia, história, geografia, literatura, artes, tudo isso é considerado pelo exame como repertório sociocultural, como um conhecimento que o aluno carrega consigo. Outras coisas que podem ser consideradas como repertório são filmes, séries, livros, músicas, podcasts, reportagens. E aí, por isso, eu separei aqui para vocês um material que vai contemplar, no vídeo de hoje, as séries. Então, eu vou fazer uma indicação de séries que tratam de temáticas sociais super interessantes para que vocês consigam utilizá-las na argumentação do exame, assim, no uso do repertório sociocultural. Para isso, a gente precisa sempre se lembrar que não basta citar a série, não basta que eu conheça a série e faça a citação dela no meu argumento. Eu preciso, antes disso, entender como essa série é importante ou como esse repertório é importante para a minha argumentação. Porque não basta que eu cite, é preciso que ele tenha uma função dentro do meu argumento. Por isso, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente domina esse repertório, mais fácil da gente conseguir fazer a articulação dele com a nossa argumentação de forma eficiente. Então eu vim aqui lembrar vocês também de que não existe uma hierarquia entre repertórios socioculturais, ou seja, se a pessoa faz o uso de Platão ou se ela faz uso de uma série da Netflix ou de uma música que ela escuta, isso não faz diferença na hora da avaliação. Tudo tá na categoria, né, tá na caixinha ali de repertório sociocultural, então não tem problema você fazer opção pela área do conhecimento, ou pela série, ou pelo filme, é tranquilo. Isso não vai te prejudicar nem te beneficiar na redação. Bom, então dito isso, eu vim trazer algumas sugestões de séries para vocês aqui, que abordam temáticas sociais importantes, que vão além até do próprio exame, porque são temas que ajudam a gente a refletir criticamente sobre assuntos contemporâneos que são importantes de serem pensados. Quando a gente desenvolve nossa capacidade de análise crítica, quando a gente desenvolve a nossa capacidade de interpretar e refletir sobre um tema, a gente também está fazendo um estudo para a composição do texto dissertativo argumentativo do Enem. Tudo bem? Então, com isso eu vou começar indicando aqui a série Sex Education, que está disponível na Netflix. E é uma série que está aí em alta, né? Tem muita gente assistindo, eu tô vendo muitos comentários sobre ela. Aí eu resolvi assistir. E bom, de fato é uma série muito boa, muito bacana. E ela vai trazer justamente essa temática como ponto central, da educação sexual. E o legal dessa série é que ela consegue mostrar pra gente quais são as consequências da falta de educação sexual na escola, por exemplo, ou da falta de acesso a essa educação para o jovem, aquele que está se descobrindo, aquele que está na puberdade, o que está pensando a sua sexualidade. Então ela consegue expor isso para nós de forma muitas vezes leve durante a série. Isso porque o enredo, né, o argumento ali, ele gira em torno de um garoto que está cursando o ensino médio e apesar dele ser inabilidoso nas relações sociais, ele cria uma clínica de atendimento para essas dúvidas do campo sexual dos seus colegas de escola. E ele consegue responder a muitas dessas questões porque a mãe dele é uma terapeuta sexual. Mas vejam o problema disso. Ele não tem um conhecimento adquirido de forma consistente, né? Ele tem algumas informações que a mãe passa para ele, mas mesmo assim, de forma muitas vezes irresponsável, ele repassa esse conhecimento. Em alguns momentos isso vai ajudar a pessoa que foi buscar por essa informação, e em outros momentos isso vai ter um impacto negativo, tudo bem? Então é legal para a gente pensar nessa ideia, tá? Nas consequências da falta dessa educação sexual para a vida do jovem. Bom, a série também ela vai abordar, não de forma central, mas ali faz parte do enredo dela, outras questões que são importantes, como o racismo que um dos personagens sofre, é um racismo junto com a homofobia, né?
ele não é aceito por um outro personagem por ser gay, por se assumir gay e por se colocar dessa forma ali diante da escola. Então, também são questões importantes da gente refletir sobre elas e a série nos dá condições para pensar melhor sobre isso. Então, eu indico, há ainda uma personagem que faz a prática do aborto nessa série, porque ela é muito nova, está cursando o ensino médio, ela não tem condições materiais de ter um filho naquele momento, ela mora em um lugar alugado, não tem contato com os pais, então ela passa por essa dificuldade e a série consegue mostrar pra gente essa dificuldade e ao mesmo tempo consegue mostrar um grupo que é anti-aborto, né, e que tá ali para dizer algumas coisas para ela na entrada dessa clínica que ela vai fazer esse procedimento. Então também tem os prós e contras aí que são discutidos na série de forma muito interessante. Então fica aí a minha indicação para vocês. É fácil de assistir, assim, ela é fácil de entender, tá disponível na Netflix e, se eu não me engano, tem 2 temporadas. Saiu a 2ª temporada agora, acho que é isso mesmo. Bom, a outra série que eu vou indicar para vocês e que também se passa nesse ambiente escolar é a série Elite, e que ela vai tratar de alguns alunos que estudavam numa escola pública, uma escola que, infelizmente, ele desmoronou por uma falta de responsabilidade de quem construiu esse prédio. E alguns alunos dessa escola, eles ganham bolsa na escola Elite, que é frequentada por pessoas com muito dinheiro. Então, vai fazer a discussão principalmente ali dessa diferença de classe, da forma como essas pessoas que vieram do ensino público, eles são recebidos no ensino privado, que é bastante interessante para a gente pensar essa questão da classe. Também vai ajudar a gente a pensar, por exemplo, sobre quais são as condições de estudo de um aluno que tem tudo dentro de casa e de um aluno que, por exemplo, enquanto não está na escola, precisa trabalhar. Então, é interessante para a gente avaliar essas condições também. Bom, além disso, é uma série que vai abordar por trás ali, como pano de fundo, a corrupção, porque os pais dos personagens ricos, eles estão envolvidos num esquema de corrupção que vai sendo desvendado ali ao longo da série e que também é interessante para a gente pensar sobre o que essa riqueza e essa diferença de classe ela está construída. Então eu acho bastante importante. Também vai tratar da gravidez na adolescência, tem uma personagem que engravida e aí ela fica sem saber muito como lidar com esse momento. Então, assim como no Sex Education, esse momento de gravidez na adolescência ele é discutido na série, ele aparece ali pra gente. O tráfico de drogas para aquele menino que se encontra sem outras possibilidades, né? Ele se mostra sem outras possibilidades e aí ele parte para o tráfico de drogas, por exemplo, para tentar tirar um irmão da cadeia que está ali preso injustamente. Então, também faz essa discussão. Tudo isso leva a gente a pensar sobre diversas categorias sociais aí que são muito importantes não só para o exame, mas para que a gente construa de forma mais consolidada o nosso pensamento crítico, tá bom? Bom, a próxima série que também vai se passar aí no universo escolar é a série Merli. Essa é uma série muito divertida de assistir, assim, a gente dá risada, se emociona, acha bonito o que acontece ali, porque Merli é um professor de uma escola pública e ele ensina filosofia de uma forma muito diferente. Ele ensina a filosofia aplicada à vida do estudante. Então veja o que acontece. Cada episódio dessa série leva o nome de um filósofo e durante esse episódio a gente consegue captar ali, entender qual é o pensamento central desse filósofo. Então é super bacana, porque como está aplicado à vida, se torna menos incompreensível, é mais palpável, é mais tranquilo da gente entender. Então, além de tudo, é uma série muito didática. E junto com esse didatismo, ele vai discutir questões muito importantes. Cada episódio ele está discutindo uma temática social, seja ela a do ensino público ou as condições que alunos e professores têm de aprender e ensinar. Ela vai tratar, por exemplo, de um aluno que tem síndrome do pânico e não consegue ter interação social com as pessoas, ele não consegue sair de casa. Então, veja, como cada série é um filósofo que ele vai tentar desenvolver esse argumento de forma aplicada, cada episódio a gente vai ter uma temática aí para ser discutida.
E é por isso que eu recomendo tanto essa série para vocês. Bom, saindo um pouco desse universo da escola, eu vou indicar a série As Telefonistas, que ela vai tratar principalmente da condição da mulher na Espanha do século XX, ali, entre 1920 e 1930, na verdade. São 4 mulheres que trabalham em uma empresa de telefonia, né? Um dos primeiros empregos que as mulheres puderam ter naquele momento. Claro que aí eu vou só fazer uma ressalva, eu tô falando de mulheres brancas, né? Porque as mulheres negras, elas foram obrigadas a trabalhar muito antes disso. Mas voltando aqui, essas mulheres, elas estavam lutando por esse direito do trabalho, e aí essa série vai mostrar isso. O enredo gira na vida pessoal de cada uma dessas 4 mulheres, e é interessante porque vai tratar de temas como essa emancipação feminina, né, esse direito ao trabalho, o direito ao voto, porque elas fazem reuniões de sufragistas, então isso também é discutido na série. Ela vai tratar da transexualidade, então tem uma discussão de gênero, porque há uma das mulheres da série que depois ela, no setor público, ela sempre se apresenta como mulher, porque ela não pode ser transexual naquela sociedade conservadora daquele momento, mas no setor privado ela se revela um homem trans. Então tem também essa discussão de gênero, sobre o que é homofobia, como a pessoa consegue, como ela precisa, né, se resguardar um ambiente privado para ser o que ela de fato é e não pode levar isso para o ambiente público, além de toda essa discussão a respeito dos direitos das mulheres. Então é uma série também bacana de vocês assistirem aí. Bom, a próxima série que tem relação com essa temática feminina é O Conto da Aia. Essa série é baseada num livro da Margaret Atwood, que tá também disponível aí para vocês lerem, mas veja, há uma diferença significativa entre o livro e a série. O livro ele tem uma leitura um pouco menos fluida, assim, não é tão facinho de ler, ele não é didático, mas é uma leitura que vale muito a pena. Para mim, o livro é muito superior à série. A série ela destrói com algumas questões que o livro deixa pra gente pensar sobre elas e a série entrega isso pronto. Então acho que a gente perde muito com a série. Quem puder, leia o livro, mas quem não tiver acesso ao livro, não quiser e preferir assistir, assista a série aí. A série vai tratar de uma distopia, na verdade, em um país teocrático, em que as mulheres, elas perdem todos os seus direitos. Elas não têm direito, por exemplo, a ler, a conversar com outras pessoas, a andar na rua sozinhas sem autorização. Elas não têm direito ao trabalho, não têm direito a administrar qualquer tipo de dinheiro. Então, basicamente é esse o contexto. E o que acontece? Esse país, ele sofreu com uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis e com uma poluição muito intensa. Então as mulheres elas tornaram-se inférteis. A partir daí, as mulheres que são férteis, que não sofreram com essa infertilidade, elas são capturadas e chamadas de aia, por isso o conto da aia. Essas aias, elas são fundamentais no funcionamento desse regime, porque as pessoas, os homens ali que têm poder, né, que têm o dinheiro, eles estupram essas mulheres quando elas estão no período fértil para que eles consigam continuar tendo filhos e, enfim, tenham herdeiros e a dinastia deles de alguma forma ele possa continuar, possa ter sequência. Então veja, é super pesado, né, pensar sobre isso, mas é uma realidade distópica, mas que em muitos momentos, infelizmente, a gente vê a semelhança com, por exemplo, regimes autoritários ou com pensamentos extremistas. Então, vale muito a pena, a gente consegue fazer essa associação. Fora isso, vai discutir, além dessa questão, né, do estupro, vai discutir também o empoderamento feminino, porque essas aias, elas se juntam, essas mulheres se juntam na busca por tentar reverter essa situação. Eu não vou ficar contando muito, porque senão eu vou contar a série toda e vale muito a pena assistir, então vou deixar
aí para vocês a indicação, mas pensando nesses lados, assim, no sofrimento da mulher, na questão do estupro, no poder que o homem exerce sobre essa mulher e também depois a questão do empoderamento feminino e da união dessas mulheres e depois a união dessas mulheres aí que vão conseguir reagir a essa situação que foi imposta, tá bom? Ó, a próxima série que eu vou indicar aqui é a série Atypical. Ela é uma série que vai tratar de um assunto que não é muito tratado em séries, assim, ele não é muito visto, mas que é um assunto recorrente agora pra gente, que é o autismo. Então veja, o Atypical é uma série que vai trazer um personagem de 18 anos, estudante de uma escola do ensino médio, e que ele tem transtorno do espectro autista. Por que é muito bacana essa série? Porque a gente tem a visão, a perspectiva a partir do personagem e dos pais do personagem. Então não é uma pessoa distante contando sobre a história de alguém que tem o transtorno do espectro autista. É bacana porque a gente consegue aprender muito com essa série e a gente consegue desconstruir alguns estereótipos sobre a pessoa autista, né? De que ela é incapaz, de que ela precisa o tempo todo ser tutelada, de que ela não pode ter uma relação social estável com as outras pessoas. Então, por a gente conseguir compreender que o espectro é exatamente um espectro, ou seja, ele apresenta níveis diferentes, a gente consegue refazer essa imagem estigmatizada que a gente tem sobre a pessoa autista, ok? Então fica aí também a minha indicação para vocês. A próxima série que eu vou indicar para vocês, e que aí foi muito comentado, o pessoal gosta muito dela, é a série Black Mirror. E por que eu vou fazer essa indicação? Primeiro porque são episódios curtos e que não tem ligação um com o outro, então você pode escolher qualquer temporada, qualquer episódio e assisti-lo, porque você vai ter a compreensão completa dele sem exigir que você tenha assistido os outros. Então é super fácil, né? Super acessível. A segunda questão é que ele vai tratar muito para nós da questão da tecnologia e do uso dessa tecnologia. Então primeiro, um avanço tecnológico exacerbado, né? Para onde estamos caminhando com esse avanço da tecnologia faz a gente refletir sobre isso. E em segundo lugar, não só para onde a gente está caminhando, mas qual seria o limite ético do uso dessa tecnologia para que a gente continue, por exemplo, emocionalmente saudável, ou para que a gente continue conseguindo conviver em sociedade, para que a gente não entre em colapso. Então, basicamente, é essa discussão que a série vai trazer, né, sobre esse uso e sobre alguns próximos passos aí, talvez, da nossa era tecnológica que caminha rapidamente, né? E, bom, tanto esse espaço quanto esse uso e as consequências dele, tanto para nós de forma individual, quanto de forma social. É uma série que traz uma discussão muito parecida com esta outra série aqui, que é Westworld, e que também vai tratar dessa questão da tecnologia. Basicamente o que acontece nessa série é que é criado um parque, nesse parque é um parque de diversões ali, nesse parque a gente tem robôs que têm feições e jeitos humanos, eles são alimentados para serem cópias de pessoas mesmo, de humanos. E nesse parque de diversões, quando as pessoas entram nele, elas podem fazer o que elas quiserem com essas pessoas. E a gente consegue perceber que a reação delas para esses robôs, que estão ali fazendo o papel de pessoas, é extremamente agressiva. E que isso suscita nelas uma violência muito grande. Então é bacana para a gente entender também, pensar também nos limites éticos do uso dessa tecnologia e a forma como o ser humano se utiliza disso, né? Um parque de diversões que ele vai ter uma motivação lá na série, mas que ele acaba se mostrando um lugar para as pessoas exercerem a sua violência. Então também faz essa discussão sobre violência junto com o uso da tecnologia. A próxima série que eu vou indicar para vocês é a série Sob Pressão. É uma série da Globo. Ela foi transmitida aí, eu não sei se alguém conseguiu acompanhar no canal aberto, mas agora a gente consegue acessá-la na internet. E veja, é uma série que vai tratar sobre o nosso Sistema Único de Saúde. Tem poucas séries ou documentários, filmes que vão tratar desse sistema. E essa série, ela tem pontos positivos e negativos, mas o importante é que ela consegue fazer a gente pensar sobre o SUS.
Por que eu digo, né, pontos positivos e negativos? Porque eu acho que ela estigmatizou muito o sistema único. É claro que ele tem problemas, mas a série conseguiu mostrar efetivamente ali poucas vantagens desse sistema, até porque não era o objetivo dela, tudo certo com isso. E diz de uma falta que o SUS tem o tempo todo, uma falta de olhar, uma falta de investimento, uma falta de responsabilidade governamental, que é muito bacana da gente pensar. Por quê? Porque mesmo esse sistema trabalhando com o mínimo e trabalhando de forma extremamente negligenciada por outras pessoas, ele consegue ali cumprir com a parte dele de atender pessoas que não teriam condições, por exemplo, de ir para um sistema particular de saúde, né? E de atendê-las de uma forma suficiente, talvez não a melhor forma, justamente porque ele é negligenciado, mas de uma forma suficiente. Então, esses desafios que os médicos enfrentam, ali toda a equipe, né, enfrenta com o sistema único, ele está relatado nessa série aqui, tá certo? Outra série da Globo bacana, que vai trazer uma discussão diferente, é a série Aruanas. Ela vai trazer uma ONG composta por mulheres, que são as personagens principais dessa série, que elas vão lutar contra os impactos de uma mineradora no ecossistema amazônico, né, ali na Amazônia. E é um tema super atual porque a gente pode pensar sobre essa crise das mineradoras, né? Porque a gente teve aquele acidente lá em Mariana e teve também depois em Brumadinho, que estão vinculados às ações das mineradoras, então a gente pode fazer esse interligar com isso. E também para a gente conseguir pensar quais são os impactos dessa mineração a longo prazo, por que ela é necessária para o país, quais são as possibilidades da gente reverter os malefícios dessa mineração, se é que há essa possibilidade, ou se ela teria que ser transformada num outro tipo de produto, em um outro tipo de ação, né, que não a mineração. Então, é bacana para a gente pensar tanto sobre impacto ambiental, que é um assunto super em alta, quanto nas mineradoras, na sua função para o país, na sua função econômica, pensar o impacto social também dessa mineração para a população, tanto para a população que foi atingida ali pelas barragens, por exemplo, e foram vítimas dessas mineradoras, quanto para a população que colhe benefícios da cidade que recebe os royalties da mineração, onde aquela mineradora está localizada. Então fica aí para a gente pensar sobre esse assunto também. Bom, pessoal, aqui eu vou dizer rapidamente para vocês onde vocês vão encontrar essas séries disponíveis. No caso de Sex Education, Elite, Merli, As Telefonistas, Atypical e Black Mirror, essas séries estão disponíveis na Netflix. Já a série O Conto da Aia, Sob Pressão e Aruanas, está lá na Globoplay. E aqui a série Westworld, ela tá na HBO Go. Bom, pessoal, continuando a indicação de série aqui, tem essa aqui, Cara, Gente Branca, que também tá disponível lá na Netflix. É uma série que vai tratar majoritariamente sobre o racismo, sobre a forma como a gente tende a generalizar a população negra. A série consegue mostrar ali pra gente que negros são múltiplos, eles não são uma identidade exclusiva, única, eles são múltiplos nas suas identidades. A série vai trabalhar isso, vai mostrar pra gente, por exemplo, uma questão da solidão da mulher negra, como que a mulher negra ela sofre com esse abandono, tanto por parte de um homem branco que não quer, muitas vezes, assumir uma relação ali com ela, porque pelo fato de ela ser negra, isso muitas vezes ser um problema social para ele, ou em outros momentos do próprio homem negro procurar assumir relacionamentos com mulheres brancas e não com mulheres negras, porque isso insere ele socialmente de outra forma. Então ele tenta sair dessa exclusão a partir desse tipo de relacionamento. E aí a mulher negra ela fica nesse estágio, né, nesse estado de solidão, que eles vão tratar como solidão da mulher negra. A série consegue discutir também com a gente quais são as violências pelas quais o negro, né, ele passa, e principalmente vai conseguir mostrar pra gente que as pessoas negras, elas são muito mais vítimas de violência, de morte, de falta de escolarização do que a população branca. Então é uma série que primeiro ensina muito, ela educa muito.
ela vai dizer como o racismo, a gente consegue perceber com ela como o racismo de fato é algo estrutural e que ele está presente em muitas questões que a gente não havia pensado sobre ainda. Então, é uma série em que a gente primeiro aprende muito, por isso eu indico fortemente que vocês assistam, assim, claro, pensando no Enem aí por causa da temática, né? Mas para a vida, super importante. E aí, pessoal, é uma série que vai conseguir também levar a gente para outros tipos de discussão, como, por exemplo, o sistema de cotas que foi implementado no Brasil, né? Ele é necessário? Por que ele é necessário? Ele deveria ser uma medida a curto prazo, a longo prazo? Por que ele não foi? Mas já estou adiantando aqui que a gente consegue entender com a série sim a necessidade desse sistema de cotas, porque a gente de fato tem uma dívida com essas pessoas e o acesso delas a todo tipo de educação e de cultura que é muito acessível para a população branca, não é para a população negra. Então a gente consegue perceber bem essas diferenças e conseguir discutir de forma mais profunda, por exemplo, esse aspecto das cotas ou nas universidades ou nos concursos públicos, que seria um assunto interessante. A última série que eu vou indicar para vocês aqui hoje também é uma série da Globoplay, se chama A Segunda Chamada, e ela vai tratar do ensino público brasileiro, né? Ela se passa nesse contexto de uma escola pública e apesar dela estar mais focada nos dramas dos personagens, né, nesses dramas individuais, ela é bacana também para a gente conseguir entender um pouco dessa realidade desse sistema, do abandono muitas vezes que ele sofre, da forma como esses alunos são sim prejudicados e também para a gente pensar quais são os privilégios de quem não precisa trabalhar e só estuda, né, e pode se dedicar apenas ao estudo, ou de alguém que não precisa tomar conta de um membro da família ali, porque está apoiado com uma estrutura familiar mais sólida, né? Menos rupturas, menos pessoas que foram embora com abandono parental. Então é uma série bacana para discutir isso. Vai ficar aqui o meu aviso de que, tal como a série Sob Pressão, ela estigmatiza o SUS, essa série Segunda Chamada, ela também traz uma carga muito densa para a escola pública. E aí, para a gente se lembrar que é uma ficção que está representando a realidade da escola pública, mas que nem todas as escolas públicas passam por todos esses problemas, mas que esses problemas eles estão pulverizados pelas escolas do país. Muitos deles não só na escola pública, também na escola privada. Então, cuidado para a gente não pegar essa série e fazer o estereótipo da escola pública, porque essa não é a ideia, mas para a gente pegar essa série e conseguir discutir as temáticas sociais que estão ali dentro, tá bom? Bem, por hoje a minha indicação é essa. Se vocês tiverem mais alguma série que vocês queiram que eu comente, ou para a gente discutir ela mais intensamente no uso da redação, deixa um comentário aqui para mim. Se ficou dúvida sobre alguma coisa que eu comentei aqui, algum título ou conteúdo, também é só perguntar que a gente vai fazendo essa troca, tá bom? Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.